Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez na nossa igreja, você é muito bem-vindo nesse lugar. Nós amamos receber visitantes. Essa é uma frase clichê, nossa, mas isso é verdade. E hoje é uma pregação fora da série, não é fora de série, é fora da série. Finalizamos a série sobre colocar em prática a ressurreição, praticando a ressurreição, onde falamos sobre amadurecimento. E espero que você tenha sido edificado, como eu fui por meio dessa série. E hoje vamos falar sobre sucesso, uma vida de sucesso. E para isso a gente vai conhecer um pouco da história de José. E a gente vai percorrer alguns versículos de Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 40. E a ideia central da pregação de hoje é a que está na tela. Sucesso aos olhos de Deus nem sempre significa sucesso aos olhos do mundo. E eu quero começar, como de praxe, fazendo uma pergunta. Você se considera uma pessoa de sucesso? Olhe para a sua vida, olhe para a sua história e faça essa análise. Será que você é uma pessoa vitoriosa? Uma pessoa de sucesso realmente? Agora, para responder essa pergunta, a gente precisa definir os termos. O que é sucesso? Para muitos, e talvez para alguns aqui, sucesso é conquistar coisas. Sucesso é dinheiro. Sucesso é ter seguidores no Instagram. Sucesso é representado por números. E a maioria das pessoas entende dessa forma. A maioria das pessoas entende que sucesso é quando você alcança o topo. E eu já escutei pessoas cristãs dizendo que o lugar do topo é lugar de poucos, porque não cabe muita gente lá. E ali é o sucesso, o lugar preparado para todo cristão. Será que isso é sucesso? Sob essa perspectiva de sucesso, um homem de 40 anos, que mora de aluguel, que veio para o culto de ônibus, que amanhã vai trabalhar de ônibus, que os filhos estão numa escola pública e não consegue guardar dinheiro, não consegue viajar, essa pessoa é uma fracassada, sob essa perspectiva. Mas será que isso significa fracasso aos olhos de Deus? Afinal de contas, nós somos cristãos e precisamos entender o que é sucesso aos olhos de Deus. E está tudo bem ter sucesso aos olhos do mundo. Está tudo bem ser rico, está tudo bem ser famoso. Aliás, que bênção! Então, é importante que saibam que o sucesso aos olhos do mundo é ok. Agora, qual é o ponto aqui? Vocês vão entender que esse não é o foco, esse não é o fim, esse não é o objetivo, ou pelo menos não deveria ser. Portanto, o sucesso será que se mede por números? A pergunta então que não quer calar é: como Deus mede o sucesso? Então a pergunta que nós temos que fazer é: será que aos olhos de Deus eu estou em sucesso, ou eu obtive o sucesso, ou eu tenho sucesso? Será que aos olhos de Deus nós somos vitoriosos? Vamos ver, como eu disse, a vida de José, uma vida de altos e baixos. Será que esses altos e baixos representavam sucesso e fracasso? É interessante que a Bíblia não cita os pecados de José. Isso significa que os baixos da vida dele, aqueles momentos em que ele não estava no hype, não era disciplina de Deus. Porque quando é disciplina de Deus, a Bíblia deixa claro que tal personagem estava colhendo aquele problema porque ele plantou um pecado. Não era o caso de José. Portanto, vamos à sua história. O filho amado e o irmão odiado. Gênesis 37, 3 e 4 diz assim: Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho de sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Pois bem, José era um jovem nessa fase de aproximadamente 17 anos. Seu pai, Israel, também chamado Jacó, porque teve o seu nome mudado, tinha diversos filhos, mas amava mais José do que os demais irmãos. Agora imagine, isso era muito evidente, esse amor diferente.
E por causa disso, seus irmãos o odiavam. E não somente isso, eles eram pastores de ovelhas. E José era uma espécie de leve-trás. José era o informante do seu pai. O pai dizia: José, vai lá ver como é que estão os teus irmãos. E ele trazia as informações, ele trazia as notícias. E para piorar a situação, José teve 2 sonhos. E claro, é importante dizer, irmãos, que são 4 capítulos bíblicos que eu vou tentar resumir em 45 minutos. Então, eu vou precisar realmente encurtar a história. Mas então, José tem 2 sonhos. O primeiro deles, ele sonha que ele estava segurando feixes, provavelmente feixes de trigo, talvez, algo do gênero, algo que eles haviam colhido, porque pastores também plantavam coisas naquela época. Pois bem, ele segurava feixes de uma determinada colheita, e os seus irmãos também seguravam feixes. E, segundo o seu sonho, os feixes dos irmãos se dobravam, ou se prostravam diante do feixe de José. E então a interpretação do sonho é que os irmãos de José em algum momento se prostrariam diante de José. Ficaram mais indignados. O segundo sonho, José diz que viu o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele. Então a interpretação do seu sonho foi que o sol era seu pai, a lua sua mãe e as 11 estrelas os seus irmãos que se prostravam diante de José. Resultado: indignação. Os irmãos que já tinham inveja porque ele era o filho amado de seu pai, agora estavam mais indignados. E então a gente observa uma traição. Lá em capítulo 37, verso 14 diz: Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Então, José, o leve-trás, vai verificar como é que estava a situação dos seus irmãos. Ele é enviado pelo seu pai, e os seus irmãos o avistam ao longe. E eles, já cheios de ódio pelo irmão, começam a tramar. O que a gente vai fazer para pegar José? Então vem a ideia: vamos matar esse cara. E aí um outro diz: não vamos matar, porque não vai pegar bem. E enfim, eles têm uma ideia juntos de uma cisterna, ou seja, uma espécie de lugar onde se armazenava água, um buraco cavado na rocha, eram buracos de até 6 metros de profundidade. Eles jogam José naquela cisterna seca, né? Era um buraco na rocha vazio. E então José, naquele buraco preso, os seus irmãos, avistam uma caravana vindo. Era uma caravana de midianitas. Os midianitas eram um povo estrangeiro. Então eles têm a ideia de vender José no buraco para os midianitas. E então José é vendido por 20 moedas de prata. E aí José é levado por esse grupo, e os seus irmãos então inventam uma história e dizem para o pai deles que José havia morrido. Repito, estou encurtando a história aqui para dar tempo de falar de tudo. Aí José, sendo levado para o Egito, ele é vendido como escravo. Então, uma caravana de midianitas leva José para o Egito, e lá no Egito ele é vendido para Potifar, o comandante da guarda do faraó. Agora se coloca no lugar desse homem. Um jovem, cheio de vida, cheio de sonhos, livre, cheio de saúde, com o amor do pai, era o filho preferido do pai, com uma profissão. Esse homem está agora como escravo. Os seus sonhos interrompidos, os seus planos frustrados, o seu destino provavelmente ou aparentemente sacramentado, e possivelmente perguntas vinham em sua mente como que: onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado, Deus? O que aconteceu? A Bíblia não fala sobre isso, mas no lugar dele eu certamente faria essas perguntas. Então José aparentemente era um derrotado, livre, agora escravo. Aos olhos das pessoas ao seu redor, um fracassado. E assim muitos de nós estão. Como José, encontram-se traídos, descartados, alvo de fofoca, alvo de maledicência, ou seja, falaram mal de você. Talvez você se encontre numa situação sem saída, de repente sem o dinheiro para pagar as contas, ou num trabalho que você não vê futuro, ou numa situação de desemprego, ou com filho nas drogas, ou seja qual for a situação.
E muitos, por conta disso, se encontram feridos, decepcionados, se questionando diante de Deus: onde errei? O que eu fiz, Senhor, para merecer isso? Por quê? Como saio dessa emboscada? Eu me sinto um fracassado, eu me sinto um derrotado. Onde está o sucesso que o Senhor me prometeu? Afinal de contas, o Senhor não me ama, eu não sou mais do que vencedor, mas eu me encontro sem saída. E assim era José. Mas certamente José sabia que Deus não havia perdido o controle de nada. E aqui entram duas doutrinas fundamentais da vida cristã: a doutrina da soberania e da providência. Doutrinas que mostram que Deus não perde o controle de nada. Doutrinas que nos trazem a tranquilidade, porque sabemos que cada centímetro quadrado do cosmos está sob o domínio de Deus. E por causa disso descansamos. Então José possivelmente sabia que não era o seu fim. Assim como não é o seu fim. Assim como a situação que você vive, de aparentemente sem saída, não é o seu fim. E então aparece uma oportunidade. Capítulo 39. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Os ismaelitas são os midianitas, é o mesmo povo. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José, de livre, agora era escravo. Ele tinha um dono. Ele não mais podia ir onde bem entendia. O que fazer? Se rebelar? Se revoltar? Fazer uma passeata? Se juntar com outros escravos de Potifar e levantar um motim? De repente tentar matar Potifar? Ou mesmo se revoltar contra Deus? Não foi isso que José fez. Ele fez o seu melhor. E não somente fez o seu melhor, mas Potifar viu que Deus era com ele. Então pensa, um jovem numa nação estrangeira, provavelmente nem falava a língua deles, talvez, e numa situação completamente difícil, numa situação aparentemente sem saída, um homem começa a se levantar, começa a servir, começa a fazer o seu melhor, e então ele é levantado como mordomo na casa de Potifar. Ele era responsável por tudo, menos pela esposa de Potifar. Uma situação que parecia perdida, de angústia, medo, agora parecia que o jogo em alguma medida tinha mudado. Agora, claro, ele ainda era escravo, mas mesmo escravo ele fazia o seu melhor. E aqui vem uma grande lição: como você reage quando está em uma situação difícil. Talvez então você esteja aparentemente no fim da linha. Talvez a sua empresa, você não consegue mais ver luz no fim do túnel. Talvez no seu trabalho, você empregado, não vê mais saída. Talvez esteja cumprindo aviso prévio. Talvez você esteja com uma doença que ou não tem cura, ou o tratamento é muito complexo, muito difícil. Enfim, independente da situação que você se encontra, como você tem reagido a essa situação? Com reclamação, com blasfêmia, com uma revolta contra Deus, rebelde, ou entendendo que a providência divina te colocou nesse lugar, e que a soberania de Deus, ou seja, o seu controle sobre o cosmos, fez com que você estivesse do jeito que você deveria estar, no lugar que você deveria estar, ainda que seja difícil de entender. Seu trabalho é difícil, o ambiente não é bom, o seu patrão não é legal, os seus colegas te perseguem, você não gosta.
entenda que foi Deus que te colocou ali. Portanto, submeta-se, faça o seu melhor. Nós já aprendemos há semanas atrás que quando servimos o nosso patrão, estamos na verdade servindo a Cristo, porque em última instância somos servos de Deus. Então, reclamações, difamações, cuidado. Falar mal do chefe, falar mal da empresa, falar mal da igreja, falar mal do irmão, fazer corpo mole, tudo isso é sinal de imaturidade. Isso é sinal de rebeldia contra Deus. Isso é sinal de não confiar na soberania de Deus. Mas afinal de contas, quem é o seu dono? Porque se Jesus é o seu dono, afinal de contas, Ele pagou o preço para te comprar. Assim como José foi comprado por alguém com dinheiro, nós fomos comprados por alguém, não por dinheiro, mas pelo seu próprio sangue, ou seja, um dinheiro, por assim dizer, um valor maior do que qualquer dinheiro da história da humanidade. Então a questão é, quem é o seu dono? Você é dono de si ou Jesus é o seu dono? Você é independente ou dependente? Você é autônomo ou você se colocou num lugar de Senhor, seja feita a tua vontade? A sua oração é o quê? Senhor, faz o meu querer, eu declaro e eu determino o que eu quero? Ou você de forma humilde diz, Senhor, seja feita a tua vontade? Como é você? Como você reage a essas circunstâncias? Se submete aos desígnios de Deus? Se submete à soberania do Senhor? E compreende que você está no lugar que deveria estar? Ah, Bruno, então quer dizer que eu não posso buscar um trabalho melhor? Que eu não posso buscar uma igreja melhor? Que eu não posso buscar melhorar na minha carreira? Pode. Ah, não posso mudar mais de cidade porque Deus me colocou em Criciúma? Não pode. Agora, o ponto é, você precisa enxergar a mão de Deus. Cuidado. Muitos cristãos têm tomado decisões com base em suas emoções e não com base em um discernimento espiritual. Muitos cristãos estão descontentes com algo ou alguém no seu trabalho, em sua igreja, casamento, família, cidade, bairro, etc. E porque estão descontentes, as suas emoções estão vulneráveis e a sua instabilidade emocional dirige a sua vida. O que vai dar lá na frente? Problema. Não fuja da realidade. Cuidado. Ah, Bruno, eu estou em paz. Cuidado com uma falsa paz, que é muito comum em corações que estão distantes de Cristo. Agora, quando eu tenho uma vida de submissão, uma vida de intimidade, uma vida marcada por oração, por leitura bíblica, por comunhão com os irmãos, por uma vida nos cultos, nas reuniões de oração, quando eu estou com uma vida espiritual, por assim dizer, em dia, eu estou com o radar espiritual atento. E quando eu estou com o radar espiritual atento, eu consigo discernir os caminhos. Eu consigo perceber uma porta que se abre, que não é o inimigo que abriu, foi Jesus que abriu, e eu entro por ela. E eu tenho uma convicção tal, que não é baseada em emoções, que não é baseada em uma falsa paz, que não é baseada em meros desejos humanos pecaminosos, mas é uma paz que excede o meu entendimento. Uma convicção tal, que eu às vezes ainda posso dizer, sequer sei explicar, mas eu tenho a convicção de que esse é o caminho. Isso é no Espírito. Isso é uma convicção, um discernimento espiritual, porque tem uma vida de oração, não, Senhor abençoa o meu dia, Senhor abençoa a minha noite, não, é uma vida de silêncio, de solitude. Você para ouvir a voz de Deus, ainda que não seja de forma audível, mas entendendo que Ele conduz a sua vida, e você entende que apesar das circunstâncias difíceis, você tem convicção de que é Ele quem te colocou ali. Você consegue ter esse discernimento? Se não tem, ligue o seu alerta, você precisa ter. Porque cristãos, muitas vezes de forma imatura, e porque não têm uma vida com Deus, querem tudo do seu jeito, conforme os seus sentimentos, conforme os seus desejos, e não aguentam os processos.
Agora, um cristão maduro, que sabe que foi Deus quem o colocou ali, consegue enxergar as tempestades como oportunidades de crescimento, porque ele sabe que aquelas tempestades não são a disciplina de Deus, ele sabe que aquelas tempestades foram o próprio Deus que colocou ali, como oportunidade de amadurecimento, ou seja, ele enxerga na dificuldade um propósito. O cristão maduro enxerga nos processos um propósito muito além do sofrimento. O cristão maduro conhece ou reconhece o meio pedagógico de Deus por meio do sofrimento, por meio da dificuldade. Por isso eu te pergunto, José, sendo escravo, era um fracasso ou um vitorioso? José, sendo escravo, era um derrotado ou um vencedor? Para o mundo lá fora, ele era livre. Agora escravo, fracassado, derrotado. Mas não para Deus. Aos olhos de Deus, a ótica era outra. Olha o que o texto diz. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Você acha que isso era fracasso? Um escravo próspero, não rico, ele não devia ter nada, mas tudo que ele fazia prosperava para o seu dono. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Irmãos, isso é sucesso. Aos olhos dos egípcios, quem tinha sucesso era Potifar, um cara que tinha escravo, um cara que era da guarda do faraó, o chefe. Não, mas aos olhos de Deus, José era o homem de sucesso, porque o Senhor era com ele. Mas não acabou aí. Eis que então ele é traído novamente. E o texto diz assim: José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então José, que era bem apessoado, é assediado pela mulher de Potifar. Só que, claro, também vou encurtar essa história. José se mantém firme e ele não cai, porque ele sabia que era um pecado contra Deus. Mas aquela mulher dá um jeito de incriminar José e, resultado, preso. Injustamente levado para a cadeia. Uma vida de altos e baixos. Livre para escravo e agora preso. Era um pecado na vida de José? Muito pelo contrário. Ele não havia caído, mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano. E você? Se encontra mais ou menos como José? Aos olhos do mundo fracassado, porque, repito, aos olhos dos egípcios, José era um fracasso. Escravo agora preso, porque deu em cima supostamente da mulher do faraó, de Potifar, o que era uma mentira. Uma vida de altos e baixos só pode ser pecado. Lei da semeadura, não era pecado, era a divina providência, era o plano de Deus. Agora, se você se encontra numa situação semelhante, é importante discernir. Bom, será que isso é disciplina de Deus? Uma sucessão de problema, de tempestade na minha vida, será que é disciplina de Deus? Você precisa orar nesse sentido. Agora, se você tem uma vida piedosa, se você busca fazer o melhor, se você tem uma vida de intimidade com Deus muito bem feita, se você tem vida em comunhão com os irmãos e etc., e você tem, por mais que peque, ainda assim tem uma vida de temor e piedade diante de Deus, é muito provável que tudo isso que você está vivendo seja provação. Sejam provas que Deus coloca em sua vida como oportunidade de aperfeiçoamento. Porque falamos sobre maturidade na série passada. Falamos sobre o processo de amadurecimento. Agora, como você acha que Deus nos amadurece?
Um dos seus meios é colocar provas, provações, tribulações, que não são fruto do nosso pecado, mas são os meios que Deus usa para nos amadurecer. Por isso que Tiago diz, Tiago capítulo 1, verso 2, considere motivo de alegria quando vocês passarem por provações. Peraí, alegria em meio à provação? Sim, porque segundo ele, por meio da provação, nós nos tornamos perseverantes. A perseverança é desenvolvida em nossas vidas por meio das dificuldades, por meio das provações. Por isso, se você está num lugar que parece não ter saída, se você está sob uma doença física que parece não ter saída, se tem alguém na sua família que tem uma doença e vocês não veem uma saída, se você não vê saída financeira, se você não vê saída para a sua empresa, se você não vê saída para o seu casamento, ou qualquer outra coisa do gênero, saiba que Deus não perdeu o controle de nada. E muito provavelmente, se não é resultado de pecado, Ele está lhe dando uma oportunidade de amadurecimento. Assim como José teve uma nova oportunidade. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. A gente vê um padrão aqui. Tanto na casa de Potifar sendo escravo, quanto na prisão, o texto diz, o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Mas vamos observar a vida dele sob a ótica do Egito, sob a ótica do mundo. José era livre, vivia com a sua família, depois se tornou escravo. Sem liberdade, sem autonomia, ainda é traído novamente, vai para a prisão. Zero expectativa, zero perspectiva. O que fazer? Rebelião? Greve de fome? Uma indignação contra Deus? O que fazer diante daquela situação que parecia não ter saída? Você acha que tinha advogados? Um ministério público para ajudar? Irmãos, não tinha ninguém, a não ser Deus, o único que ele precisava. E o que José fez naquele lugar em que não havia mais saída? José serviu. O carcereiro da prisão não se ocupava com nada. José fazia tudo. Por quê? Porque Deus era com ele. Para o mundo, para o Egito, um derrotado, um perdedor. Para Deus, um vencedor. Por que ele era um vencedor? Porque ele estava no lugar certo. Portanto, sucesso para Deus não é número. Sucesso para Deus não é a mesma coisa que sucesso para o mundo. Sucesso, meus irmãos, é ter o favor de Deus. Sucesso é prosperar tudo aquilo que você coloca à mão, mas não significa necessariamente ganhar dinheiro, ainda que possa ser. Sucesso significa fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque Deus é contigo. E o texto continua. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Vou resumir de novo essa história. O padeiro e o copeiro do faraó estão presos. Onde eles caem? Justamente na cela de José.
O carcereiro diz: José, cuida desses dois aí. E eles então, convivendo juntos na prisão, eis que esses dois homens, o padeiro e o copeiro, têm sonhos. E José tinha uma habilidade em discernir sonhos. Ele faz uma interpretação desses sonhos e, de forma muito resumida, o padeiro é morto, ele acaba sendo morto pelo faraó, e o copeiro é liberto da prisão e restaurado às suas funções. E José diz: meu irmão, seguinte, eu discerni o teu sonho, agora que estás sendo liberto, por favor, cara, pede lá para o faraó para me libertar. O que aconteceu? Nada. Parecia que aquele homem estava fadado ao fracasso, porque quando ele estava no hype, alguma coisa acontecia e ele ia para o fundo do poço. Você é assim também? Altos e baixos, em momentos parece que está tudo bem, de repente parece que o mundo cai ao seu redor, parece que você se encontra no vale da sombra da morte, sem saída. O copeiro não se lembrou dele e ele fica na prisão. 2 anos se passaram, e então agora o faraó que tem um sonho, e na verdade 2 sonhos, e então ninguém conseguia interpretar esse sonho. Aí o copeiro se lembrou: faraó, eu conheci um cara na prisão, ele sabe interpretar sonho. E então chamam José: José, o faraó quer conversar contigo. Ele vai lá, conta os seus sonhos, e José dá uma interpretação. E o faraó disse: opa, isso aí faz sentido. E tanto que fez sentido quanto tudo se cumpriu. Mas porque fez muito sentido para o faraó, José, de preso, se torna o governador do Egito. José, livre, se torna escravo. Da escravidão se torna o 2º homem na casa de Potifar. Da escravidão para a prisão. Agora da prisão, José vai para 2º homem do Egito. Um hebreu estava agora na 2ª posição mais importante do Egito, abaixo somente do faraó. Olha o que o texto diz. Então o faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus. As pessoas do mundo lá fora, do Egito, entre aspas, veem que o Espírito de Deus está sobre você. Elas conseguem enxergar que, poxa, esse cara só pode ter Deus. Poxa, essa mulher, olha, é altos e baixos, mas ela está ali, sempre firme, sempre prosperando. O Senhor só pode ser com ela. Olha, se Deus existe, só pode ser Ele que está dirigindo essa pessoa. As pessoas conseguem enxergar isso em você? Agora, se você tem o sucesso aos olhos do mundo, como José agora obteve, porque todo mundo dizia: fracassado, derrotado, escravo, prisioneiro. Agora não. Agora ele conquistou o 2º lugar em importância no Egito. Esse cara agora sim obteve o sucesso. Agora sim esse cara encontrou-se no lugar em que ele deveria estar. Sucesso aos olhos do mundo, isso é bom? É bom. E agora, se esse é o seu lugar, hoje, se você obteve o sucesso aos olhos do mundo, que bom! Agradeça a Deus, mas calma, esse não é o fim. Sucesso aos olhos do mundo tem um propósito. Se você obteve dinheiro, se você tem sucesso aos olhos do mundo, se você é famoso, celebre, agradeça, mas calma, esse não é o objetivo seu de vida. Existe um propósito para tudo isso. Agora, também não significa que todos nós vamos ter o sucesso de José. Muito cuidado, parênteses, muito cuidado com interpretações bíblicas que pegam uma história e dizem que todos vamos ter uma vida igual daquela pessoa, daquela história. Não é verdade. É só ver para João Batista, por exemplo. Onde estava o sucesso de João Batista? O seu ministério, que já era pequeno, os seus seguidores abandonaram ele para seguir Jesus, e ele morre decapitado. Onde estava o sucesso desse homem? O Paulo, onde estava o seu sucesso? Prisioneiro, esquecido pelos seus amigos, decapitado, pobre. E Jesus? Será que Jesus estava andando de Ferrari, sendo pastor de uma mega igreja em Balneário Camboriú? Não. Traído,
esquecido, morto. Portanto, o sucesso aos olhos do mundo não é uma regra. Pode ser algo que aconteça em sua vida e muito bom. Agradeça, celebre. No entanto, essa não é uma regra. Portanto, quando observamos as histórias bíblicas, precisamos encontrar princípios norteadores e não regras de vida. E o princípio norteador da história de José é a soberania de Deus. É a providência divina, que me mostra que o sucesso aos olhos de Deus não é medido por números, que me mostra que o sucesso nas lentes de Deus não é medido por fama, por dinheiro, mas é medido pelo favor dele, é medido por estar no lugar certo, na hora certa. Assim como o sucesso aos olhos de Deus é medido de forma diferente, a derrota também. Porque para os olhos do mundo, José por 2 momentos foi um fracassado, um derrotado, mas para Deus era um homem de sucesso. Mesmo quando ele estava no vale, era um homem de sucesso. Por quê? Porque havia um propósito além daquele aparente fracasso. Então, meus irmãos, o seu fracasso, na verdade, se está no centro da vontade de Deus, é um aparente fracasso. Se você está no hype, no sucesso aos olhos do mundo, isso é um aparente sucesso. O que é sucesso e fracasso aos olhos de Deus é estar no lugar certo, na hora certa. E então vem a restauração de todas as coisas. Por causa da interpretação do sonho de Faraó, eram 2 sonhos, dois sonhos que mostravam que eles passariam por 7 anos de abundância e 7 anos de fome. E por causa disso, o faraó disse, sugerido por José, ele disse, olha, nesses 7 anos de abundância, guarda aí cereais, guarda mantimento, porque vai faltar. Então eles elaboram um plano, guardam, armazenam, durante esses 7 anos de prosperidade e dito e feito. 7 anos subsequentes de dificuldade, de fome. Mas aí é que os propósitos de Deus começam a fazer sentido. Porque a fome que estava no Egito era a fome que estava lá na terra prometida. A família de José, os seus irmãos que o haviam traído, os seus pais estavam lá passando fome. E então, direcionados por Deus, Jacó, o seu pai, diz para os seus irmãos, olha, eu ouvi falar que lá no Egito tem comida. Vão lá comprar comida para a gente. Os seus irmãos vão ao Egito. Quem eles encontram? José. Entre aspas, o destino, ou seja, quando falamos do destino, queremos dizer a providência de Deus. A mão soberana do Senhor estava conectando os pontos e naquele instante estava restaurando todas as coisas. A família então de José é restaurada, José perdoa os seus irmãos. E por causa da ida de José para o Egito, o povo hebreu sobrevive à fome. Deus tinha um plano, não era à toa que José seria vendido como escravo, não era à toa que José estaria preso, não era à toa que José era o governador do Egito. Os altos e baixos da vida de José tinham um propósito maior. Alguém observando a vida de José, derrota, sucesso. Para Deus, só sucesso. Só que ele só conseguiria observar isso depois, ao ligar os pontos, olhando para o passado. Ou seja, talvez você agora esteja no meio de uma prova e não consegue enxergar os propósitos de Deus. Você está no meio da dificuldade, da tribulação, mas saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A aparente derrota sua agora vai redundar em uma vitória. Agora, essa vitória não necessariamente é sucesso aos olhos do mundo. Essa vitória é a glória de Deus. A sua aparente derrota vai servir para um propósito maior. Agora, é importante dizer algo. Assim como a aparente derrota é um propósito de Deus em nossas vidas, a aparente vitória também é um propósito de Deus em nossas vidas. Mas olha só, muito cuidado
com uma análise muito comum em nossos dias, dizendo que, nas entrelinhas, você é o centro do amor de Deus. Nessa perspectiva equivocada, entendemos que nós somos o centro do cosmos, que tudo gira em nosso redor e nós queremos ser os atores principais desse filme. E aí pregadores vão falar que você sim é o centro, mas os seus ouvintes, cujas palavras, ou nelas, essas palavras caem como mel em suas bocas, porque o pregador está dizendo, você é o centro de tudo. Então aquilo afaga o ego, só que os ouvintes não percebem que o desejo de ser o centro que eles têm, também é o desejo que o pastor tem de ser o centro. E eles não percebem que são massa de manobra para sucesso dele. As palavras doces, muitas vezes verdades bíblicas, outras vezes verdades maquiadas, caem como doçura em sua boca. No entanto, elas têm como objetivo manipular massas. Porque o desejo de ser o centro que todos têm é o mesmo desejo que o pregador tem. E ele diz, você é o centro, quando no fundo ele está querendo dizer, eu sou o centro. Eu digo que você é o centro, para que você me coloque no centro. E os holofotes estão para mim, a glória está para mim, os aplausos estão para mim. E ele vai manipulando de forma ardilosa, falando palavras doces como mel, que manipulam massas para aplaudir o único que é digno de glória, honra e louvor, ele mesmo. E como os irmãos de José, estes têm colocado Jesus em buracos na pedra. Estes pregadores, como os irmãos de José, têm escondido aquele que deveria aparecer o filho amado do pai em cisternas. Porque José era uma figura de Cristo. José prefigurava Cristo. José é uma sombra de Cristo. E aquele que era amado de seu pai era uma representação deste que é amado de seu pai. E religiosos têm colocado este em cisternas vazias, para escondê-lo da multidão. Porque desse jeito quem recebe os aplausos, ele ou este? Este, é claro. A inveja de ser mais amado pelo pai é tanta, que dá um jeito de esconder o mestre. De que forma? Falando mal dele? Não. Simplesmente não falando dele. Falando de quem? De si. A minha história vai edificar a sua vida. A minha experiência vai ajudar você. Não que histórias não edifiquem, mas histórias não transformam vidas. O que transforma vidas é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora isso não é popular. Isso não traz holofotes. Quem é que aparece aqui com palavras como essa? Quem é que aparece nas nossas músicas? Nós? Não, Cristo. José, aquele que era odiado pelos seus irmãos, representa Cristo. Aquele que deveria aparecer, mas porque vai abafar a minha fama, eu procuro deixar ele de ladinho. Porque se eu falar verdades, o povo não vai me aplaudir. Se eu falar toda a verdade, como a Bíblia diz, todo o conselho de Deus, eu não vou ter seguidores, eu não vou ter fama, eu não vou ter sucesso. Não vai ter sucesso aos olhos do mundo, porque sucesso aos olhos do mundo é números. Sucesso aos olhos do mundo é seguidores. Sucesso aos olhos do mundo é dinheiro. E pastores, então estão entregando as suas vidas por conta de um sucesso aos olhos do mundo. Como é que se mede sucesso? Números? Não. Peter Escaseiro fala, sucesso, de acordo com as escrituras, é se tornar a pessoa que Deus chamou para você ser. E fazer o que Deus chamou para você fazer, do jeito dele e no tempo dele. É ser quem Deus quer que você seja, é fazer o que Deus quer que você faça, do jeito dele, no tempo dele. Isso é sucesso. Tem números aqui? Não. Tem dinheiro envolvido? Não.
tem simplesmente estar no centro da vontade de Deus. Se você está vivendo uma vida de aparente derrota, calma. Faz parte dos planos de Deus. Suporte os processos. Suporte essas dificuldades, porque vai redundar na glória de Deus. Isso vai redundar em um bem maior, porque sucesso é ter o favor de Deus. Ainda que na dificuldade, porque quando eu estou no vale da sombra da morte, ali a tua mão me guiará. Então calma. Esse aparente fracasso vai ter um propósito. Agora, também calma. Se você prosperou e tem riquezas, que bom, agradeça, mas calma. Esse não é o fim, existe um propósito maior. Você é uma pessoa de sucesso? O que quer então na prática, Bruno, ser sucesso, ter sucesso? Na prática, é acordar amanhã, segunda-feira, ir aos pés de Cristo e ter um momento maravilhoso de devocional. Orar, ouvir a voz dele em silêncio, contemplar a sua presença, ler as escrituras, ouvir um devocional de alguém, ler um devocional, tempo com ele. À tarde, rapidinho no banheiro do trabalho, Senhor, vai lá e tem mais um tempo de silêncio com ele. À noite, de novo. Isso é sucesso. Sucesso, irmãos, é ir para casa agora depois do culto, talvez no x-salada, na pizza, ou comer o resto do almoço em casa, em família. Isso é sucesso. É ter uma esposa para abraçar e dormir sendo grato a Deus pelo seu casamento. Sucesso é ter os seus filhos felizes em torno da mesa, brincando, rindo e gratos, porque você os direcionou na palavra. Sucesso é poder acordar amanhã e ir para um trabalho, servir com muito amor e gratidão a Deus por ter te colocado naquele lugar. Sucesso é vir num culto de domingo 2 horas antes para servir, para limpar, para organizar as cadeiras. O sucesso é estar lá agora no frio e na chuva cuidando dos carros, cuidando das crianças na Kids. Ou seja, servindo com seus dons e talentos. Isso é sucesso. Sucesso é fazer discípulos, é espalhar as boas novas. Sucesso é saber que tudo que eu tenho nas minhas mãos pertence a Deus. E eu sou só um mordomo. Como José era um mordomo de Potifar, eu sou mordomo de Deus. E todos os recursos financeiros que Ele me dá, na verdade não me dá. Ele me dá para administrar. Tudo é dele. E eu com generosidade sirvo. Isso é sucesso. Então concluo dizendo que José prefigurava Cristo. Era um tipo com um antítipo, é o que a teologia diz. Era a sombra. A vida de José aponta para a vida de Cristo. Como? Ambos amados pelos seus pais. José traído pelos irmãos, Jesus traído pelo seu discípulo. Ambos acusados falsamente. E ambos provedores de salvação. José trouxe, entre aspas, salvação para o seu povo. Por quê? Trouxe sobrevivência. E Jesus, por sua vez, traz salvação para o seu povo. Tanto na vida de José quanto na vida de Jesus, Deus transformou o mal em bem. Porque aos olhos do mundo, na cruz do Calvário, um derrotado, um perdedor, de forma humilhante, foi cuspido, foi transpassado, uma lança fincada em seu lado, e até a última gota de sangue verteu do seu corpo. Um fracassado. Não. Porque ele estava fazendo o que deveria fazer, na hora certa. Porque em sua morte, ele traria vida. Deus transformava o mal em bem. Assim como o nosso aparente fracasso redunda na glória de Deus. Portanto, sucesso, no fim das contas, é ser parecido com Jesus. Essa é a missão dessa igreja, ajudar pessoas comuns a serem parecidas com Jesus. Sucesso é o que nós miramos na nossa visão para 2030. 80% da igreja em pequenos grupos, 60% servindo conforme sua paixão, perfil e dons. Para quê? Para que você seja um cristão maduro e um líder inspirador. Isso é sucesso, sucesso é maturidade. Sucesso é ser inspirador, é inspirar pessoas. Isso é sucesso, mas se você está sofrendo, calma, aguenta o processo, aguenta porque existe um propósito maior.
E eu finalizo com a fala de Paulo, quando diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. A gente vive pelas coisas eternas, meus irmãos. Então precisamos, agora para finalizar, com 4 passos práticos. Primeiro, a ideia central: sucesso aos olhos de Deus nem sempre significa sucesso aos olhos do mundo. Mais passos práticos: ressignifique o sucesso. Por favor, mude as lentes com que você avalia o sucesso. Não avalie mais conforme o mundo avalia. Avalie conforme Deus avalia. Segundo, assim como José, persevere em meio às adversidades. Dificuldades vêm. Sabe qual é a forma de nós prevalecermos em meio às adversidades, dificuldades? Vida em comunidade. Ter alguém para ajudar a carregar os seus fardos. Ter alguém para desabafar, alguém para compartilhar os seus medos, desafios, dificuldades, angústias. Inclusive alguém para te ajudar com comida, com roupa, ou seja lá o que for necessário. Isso é vida em comunidade. Então perseveramos em meio à adversidade na vida em comunidade. Assim como José, viva de forma íntegra e fiel. Como vivemos em integridade e fidelidade? Vida de oração. A vida de oração alimenta o nosso espírito e nos mantém firmes na luta contra o pecado. E por fim, perdão e reconciliação. Como José perdoou os seus irmãos e restaurou a sua vida, e isso trouxe sobrevivência para o povo de Deus, perdoe, reconcilie-se com quem precisa. Vamos orar? Baixe sua cabeça e a banda pode subir.